Pessoal, finalmente começou a batalha entre Sukuna e Hajime. Hajime usou sua técnica, que só pode ser usada uma vez, atingindo uma forma poderosa. E Sukuna, no caso, reencarnou de vez no Megumi, voltando à sua forma original, usando a carta na manga, que no caso o Hakari já tinha citado antes. E vamos analisar tudo desse capítulo 237 agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de Jujutsu Kaisen. Pessoal, que capítulo, pessoal. O Sukuna voltou à sua forma original. O Hajime usou finalmente o seu poder, a sua forma suprema. Vemos o Sukuna também usando uma de suas armas. Cara, é o capítulo fenomenal, a gente vai analisar todos os pontos importantes agora. Então me acompanha. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa o seu like, pois tudo isso é importante pra gente. Pessoal, esse capítulo começa com o Hajime entrando no campo de batalha, temos a Uraumi aparecendo no céu com um bloco de gelo gigante, o Hakari já vê que a Uraumi vai se intrometer e se intromete também, falando: você não vai fazer aqui o que quiser, e já ativa a expansão de domínio dele, prendendo ela no caso ali, e a batalha entre os dois vai começar lá dentro. Pelo menos esse capítulo não é focado nem na Uraumi, nem no Hakari, mas a batalha entre os dois vai acontecer enquanto o Hajime cai na porrada contra o Sukuna. E é isso que o bloco de gelo começa a derreter, começa a chover para todo lado, até granizo começa a cair, e uma arma cai daquele bloco de gelo na mão do Sukuna. E no caso é um Vajra, que no caso é aquela arma budista que eles usam lá. A do Sukuna, no caso, tem uma faquinha ali, você já deve ter visto em algumas artes essa arma do Sukuna. E ela é chamada de ferramenta amaldiçoada desmantelar do deus da guerra. E o Sukuna começa a batalha, ele carrega energia com o poder que essa arma tem e dispara um relâmpago contra o Hajime, um golpe poderoso. Porque para quem não sabe, o Vajra, ele é composto da natureza dele, é do relâmpago, mas a natureza do Hajime é do relâmpago, então ele é resistente contra ataques elétricos. O Sukuna até fica surpreso quando o Hajime não sofre nenhum dano do ataque dele. Cara, a batalha entre os dois vai começar a pegar fogo, mas antes começa uma conversa muito importante, que é uma coisa que eu tinha teorizado com algumas pessoas, e estava falando que no caso o Hajime, ele foi o ápice da sua era. Ou seja, na era do Hajime, no ápice dele, ele era o mais forte de todos, não tinha mais forte que ele ali. Do mesmo jeito que o Gojo era o feiticeiro mais forte da atualidade e o Sukuna foi no passado. Ou seja, assim como o Sukuna e o Gojo, o Hajime também foi o feiticeiro mais forte da sua época. Tanto é que ele explica: eu senti sempre um vazio, ninguém conseguia me compreender, todos que eu enfrentava acabavam morrendo, porque eram muito fracos comparado a mim. Ou seja, o Hajime foi o ápice da sua era, um dos mais fortes. E isso também tem relação com aquela conversa que ele teve no Kenjaku no passado, como a gente pode ver aqui no caso. O Hajime conversando com o Kenjaku e tudo mais, ele se sentia solitário porque não tinha ninguém para usar todo o seu poder. O Gojo contra o Sukuna, ele conseguiu satisfazer esse desejo, pois ele lutou com tudo que ele tinha, todo o potencial. Até a gente até vê no capítulo passado o Gojo falando isso pro Geto. Ele fala: finalmente eu tô satisfeito, eu consegui lutar com tudo o que eu tinha. O Sukuna suportou todo o meu poder, tudo que eu queria usar. E a mesma coisa vai ser contra o Hajime. Mesmo o Hajime morrendo contra o Sukuna, que provavelmente deve acontecer nos próximos capítulos, ele vai conseguir usar todo o potencial dele, todo o poder que ele sempre quis usar, mas nunca foi capaz, pois não tinha inimigos poderosos para fazer isso. E o Sukuna é a mesma coisa. Só que o Sukuna, ele é muito poderoso também. E o Gojo falou no capítulo passado que o Sukuna também sente esse vazio, essa solidão de não conseguir libertar todo o seu poder contra alguém. E no meu ponto de vista, isso vai ser contra o Itadori. O Sukuna vai libertar todo o poder dele contra o Itadori e vai ser derrotado, superado ali. Então, o solidão, o vazio de ser sempre o mais forte, isso é citado pelo Gojo no capítulo passado e é lembrado aqui pelo Hajime, pois ele já passou por isso. Ele quer lutar contra alguém usando todo o seu poder. E agora falando das armas amaldiçoadas do Sukuna. No caso, ele pegou o Vajra, mas também não podemos esquecer que ele tem um tridente também. O Sukuna tem outra arma amaldiçoada que pode surgir ao longo das batalhas aqui contra os outros alunos do colégio Jujutsu. No caso, o Hakari está enfrentando a Uraumi, o Hajime e o Sukuna. Porém ainda temos a Maki, temos o Yuta, temos o Kusakabe, a Mei Mei, tem muita gente lá, tem até o Chozo. Então
A batalha ainda vai ter um bom desenrolar ali, temos que ver esse ponto. Outras armas amaldiçoadas do Sukuna devem aparecer. Sem contar também que o Sukuna não usou as técnicas de fogo, então isso vai acontecer ao longo das batalhas também. Ele só usou o ataque elétrico do seu Vaja contra o Hajime, que não surtiu efeito, mas pode ser que ele use o fogo para fazer alguma diferença ali. E eis então que depois dessa conversa entre o Hajime e o Sukuna, a batalha recomeça, o Hajime vai para cima, começa com seu bastão dando umas pancadas no Sukuna, e eis que o Hajime finalmente ativa sua técnica, liberação de técnica Jujutsu. Cryptídeo Amber. No caso, nesse exato momento, quando o Hajime ativa essa técnica, o seu corpo começa a ser pouco a pouco envolto em raios. Os olhos do Hajime, o cérebro, a cabeça, a boca. Ele dá um golpe assim com a boca no Sukuna, lançando um som que dá uma explosão quando o Sukuna desvia ali. Usando todo o seu potencial no modo elétrico, a gente vê, no caso, a eletricidade envolto do corpo do Hajime, como se ele fosse uma fera, como se ele fosse um monstro. Ele entrando numa forma de batalha muito poderosa de Cryptídeo Amber. Todo o movimento que o Hajime faz praticamente lança uma explosão contra o Sukuna, uma onda de choque eletromagnético, no caso, tipo, feito pelo som, que atinge e explode tudo ao seu caminho. O Sukuna, ele vê que esses golpes são tão poderosos que ele não se deixa atingir por nenhum, ele só desvia. Ele sabe que se for atingido por isso, a coisa vai ficar feia. Ele vê o potencial. E então é explicado o que é o Cryptídeo Amber pra gente. É dito que o Cryptídeo Amber é uma melhoria na agilidade devido à ativação dos sinais elétricos no cérebro, ondas sonoras sintonizadas e otimizadas na frequência natural do material, ondas eletromagnéticas que vaporizam o que é exposto a ela. Com certeza essas manifestações tornaram o corpo de Hajime transcendendo o reino humano. E não só isso, é dito, é afirmado, que após essa técnica Jujutsu acabar, o corpo de Hajime colapsará, ou seja, vai entrar em colapso. Por isso Hajime falou naquele capítulo que sua técnica Jujutsu só pode ser usada uma vez, pois o seu corpo vai entrar em colapso, vai ser destruído por causa dessa técnica poderosa. E é dito, ela vaporiza tudo que entra em contato com ela. Por isso, o Sukuna não é burro. Ele percebeu essa técnica poderosa do Hajime, já começou a desviar ali. Essa técnica do Hajime é realmente absurda. Digamos assim, essa técnica do Hajime é praticamente o modo Susanoo do Hajime aqui em Jujutsu Kaisen. É um negócio bem forte, bem poderoso, que deixa as características físicas do corpo do Hajime ao extremo. Ou seja, todas as técnicas Jujutsu, o poder vai ao limite, vai ao extremo, e o seu corpo vai colapsar depois de tudo isso. E depois desse combate extremo contra o Hajime, o Sukuna finalmente usa sua carta na manga. Vocês lembram no capítulo 234? O Hakari falou, ó, o Sukuna tem uma carta na manga. O Hakari tinha falado, tem uma carta na manga, que quando se a gente entrar no campo de batalha, ele vai usar ela. Ele finalmente usa a carta na manga contra o Hajime, que ele não usou contra o Gojo, pois o Gojo ele usou todo o potencial das 10 sombras e o potencial dele normal, sem ativar sua carta na manga, que era o seu extra. E ele ativa agora, que no caso é a retomada da transformação através da reencarnação, ou seja, o Sukuna reencarna de vez no corpo do Megumi, virando agora realmente o Sukuna do passado. Voltando a ser aquele Sukuna poderoso, já está com uma de suas armas, seus 4 braços, falta o tridente que pode aparecer ainda uma hora ou outra. Ou seja, o Sukuna reencarnou no corpo do Megumi. Pessoal, será que o Megumi morreu agora? Será que o Megumi agora já era? Igual no caso ao Gojo? Será que o Megumi realmente foi pra lona? Porque o Sukuna reencarnou no corpo do Megumi agora. Como é que o Megumi vai fazer pra voltar? Será que a alma dele já não existe? O corpo jamais não existe? Eu não sei o que vai acontecer nesse capítulo agora, mas tá dando a entender que no caso o Megumi já era. Cara, imagina a cabeça do Itadori agora. Perdeu o Gojo, a Nobara teve o olho explodido, tecnicamente morreu, a gente não sabe se ela morreu, se ela tá viva. Pelo menos no flashback do Gojo ela não apareceu. E agora, no caso, o Megumi é praticamente destruído, pois o Sukuna reencarna no corpo dele. Imagina a cabeça do Itadori. Ele perdeu o Nanami, o Gojo, tecnicamente a Nobara e agora o Megumi. Cara, o cara deve estar entrando em colapso. Isso tudo pode ser o que vai ativar o potencial, o poder oculto do Itadori. Não só o Itadori,
Mas o Yuta também, por causa da morte do Gojo, já tá entrando em choque. No meu ponto de vista, o Gegekutami tá pegando pesado, cara. Ele tá eliminando geral ali. Eu quero ver o que ele vai fazer com relação ao Yuta e o Itadori agora com relação à obra. Os dois têm que cair na porrada, derrotando Kenjaku, derrotando o Sukuna, porque a coisa tá foda. E o Sukuna voltando ao seu corpo normal agora, lembrando que o Sukuna tem 19 dedos, não tá com os 20. Um dedo o Gojo tecnicamente escondeu. Então, o Sukuna agora vai cair com todo o seu potencial contra o Hajime. Eu acredito que agora vai dar uma boa briga entre os dois. O Hajime no seu modo Amber e o Sukuna na sua forma original. Mas eu acredito que o Hajime caia. E aí, quem vai ser o próximo a estar no campo de batalha? A Maki, a Meimei, o Kusakabe, o Yuji, no caso o Yuta. O Yuta eu acho que ele vai ser contra o Kenjaku. Eu acho que no meu ponto de vista, já que o Hakari tá contra a Uraumi, caso o Hajime caia, morra ali, tem que ser o Yuji. O Itadori é que tem que cair na porrada contra o Sukuna ali. Tem que fazer valer tudo que ele fez ali contra os amigos dele. Já que ele eliminou o Gojo, eliminou agora o Megumi tecnicamente, por causa da Nobara também, que morreu por causa do Mahito, tudo, ele tem que cair na porrada com o Sukuna agora e dar um fim nisso. Agora é a hora do Itadori brilhar, despertar todo o potencial dele. Mas vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história. Lembrando que a Mei falou, ela e a Maki, eles têm um plano com relação ao Yuta, uma base. A base do plano deles é com relação ao Yuta. Então temos que esperar para ver como vai ser o desfecho dessa história. Mas eu gostei, eu tô ansioso pro próximo capítulo para ver como vai ser o Sukuna na sua forma original, conta no caso o Hajime no modo Amber agora. O negócio pegou fogo agora. Gegekutami tá pegando pesado nos capítulos. Olha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha. Falou, fui.